Olá, meus amados irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. O tema desta noite, ele é muito comentado em toda a Bíblia. Ele é comentado no livro de Provérbios, muitíssimo, é comentado pelo Senhor Jesus, ele é comentado pelo apóstolo Paulo e é comentado também por Tiago, na Epístola Universal de Tiago, no capítulo 3, mais precisamente, dos versos 1 a 12. Tem a ver com a língua, o controle da língua. Especialistas em comunicação, eles afirmam que uma pessoa ela é capaz de preencher, falando, em um dia, 20 páginas digitalizadas em espaço simples, 600 páginas cada mês e 360 mil páginas em 50 anos. Então, se transformarmos em livro, ou melhor, em uma biblioteca, tudo que falarmos na nossa vida, será que essa biblioteca estará composta de bons livros ou de livros ruins? De livros que agradam ao Senhor ou de livros que realmente são uma vergonha e opróbrio? E por isso Deus, ele puxa a nossa orelha, ele dá uma advertência e ele nos encoraja a falarmos bem. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Dessas 7, 3 falando somente sobre língua, coisa que Deus odeia quando nós falamos. E alguém pode dizer: pastor, o importante é o que eu faço e não o que eu falo, são as minhas obras e não o que eu digo. Aí Jesus, ele usa a Bíblia para nos dizer o seguinte, em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso, ou seja, se alguém entre nós aqui pensa que é religioso, acha-se religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Essa pessoa está totalmente enganada porque o que ela está fazendo, o que ela vai ao culto todo domingo, ela tem uma profissão de fé, ela se faz aí de caridosa. No entanto, se ela não consegue domar a sua língua, Jesus, Deus, está nos dizendo: olha, a religião desse ela é vazia, ela não tem significado, ela é inútil. Isso é muito pesado, isso é muito forte. Por isso devemos pesar as nossas palavras, medi-las antes de pronunciá-las. A marca de um crente maduro é honrada em uma boa conversa. Através da conversa, nós descobrimos muito sobre a pessoa, mas muitíssimo. Uma pessoa ao falar, nós sabemos de qual região ela é através do seu sotaque. Nós sabemos se é uma pessoa culta, se é uma pessoa de baixa escolaridade, se ela é introvertida, se ela é extrovertida, se ela está triste, se ela está alegre, se ela está com raiva, se ela está frustrada, se ela está rancorosa, se a pessoa está apaixonada, se uma pessoa está amável, se a pessoa está rude, grosseira. Tudo isso é avaliado, é ponderado pelas palavras, pelo tom de voz, pela forma que a pessoa se comunica. A boca fala do que está cheio o coração. A Bíblia diz em Lucas 6,45: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Então, quando uma pessoa fala, ela está dizendo o que está aqui em seu coração, qual é a meditação do seu coração, naquilo que a pessoa tem colocado como prioridade e dado ênfase na sua vida. E Tiago, ele aborda os perigos do mau uso da língua mais do que qualquer outro escritor no Novo Testamento. E Tiago descreve o uso da língua de 3 maneiras. Dos versículos 1 ao 5, ele fala sobre a língua controlada, que é um sinal de maturidade, de perfeição. É a capacidade de demonstrar o domínio da língua. Nos versos 2 em diante: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha o poder da língua. Se você tem domínio de saber o que falar e o que não falar, você consegue refrear todo o seu corpo. Ora,
Nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que são navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Um cristão, ele deve ter cuidado com aquele que diz, ele deve ser imparcial. Até mesmo pastores ou pessoas que estão trabalhando e ajudando pessoas em aconselhamentos conjugais, por exemplo, deve ser neutro. Ele deve entender, olhar os dois lados e nunca dizer ou falar mal. Ele precisa ter muita perspicácia. E até mesmo a Bíblia diz que nós devemos abençoar e bendizer. Eu, particularmente, quando sou convidado para ajudar algum casal, eu sempre, em conversas particulares, eu busco que aquela pessoa consiga falar algumas coisas boas do cônjuge. E eu faço questão de passar aquele recado, porque aquilo produz um efeito positivo. Algumas pessoas levam o que é de ruim. Ele falou isso de você, falou aquilo outro. Mas se você leva aquilo que falou de bom, aquilo tem um peso significativo para uma restauração, para uma reconciliação. E precisamos ser imparciais, até mesmo na hora de compartilhar. Você tem sua rede social e vai compartilhar uma informação, você tem que saber buscar as fontes para ter ciência, certeza de que aquilo que você está compartilhando realmente é real, realmente é verdadeiro e não é uma fake news, não é uma notícia falsa. Porque se você compartilha, você é cúmplice, você está participando da propagação de uma mentira. Então, nisso, quantas vezes talvez você viu algo, ficou até um pouco compadecido e compartilhou, achando que era verdade, não buscou a fonte, depois foi descobrir, era mentira. Algumas pessoas já se equivocaram até mesmo no grupo do WhatsApp da igreja, compartilhando uma mentira. Era algo que a pessoa pensou que era bom, que seria útil, mas era uma notícia falsa. Então, muito cuidado, devemos ter muito cuidado naquilo que dizemos e agora na tecnologia. Nós precisamos também estar atento com aquilo que nós postamos, com aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós enviamos ou postamos nas nossas redes sociais. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 21, versículo 23, o que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Isso aqui é muito importante. O que guarda, que consegue domar as suas... Não fala, fica calado, é melhor. Isso não vai te levar a nada. Fica quieto. A Bíblia diz que essa pessoa guarda a sua alma das angústias. E eu percebo, como pastor, que a maioria dos problemas tem a ver com língua. Casos e mais casos tem a ver com língua. Ou é uma mentira, ou é uma fofoca, ou é uma briga verbal entre casais, é uma discussão entre pais e filhos, sempre envolvendo palavras e palavras. Dificilmente vem uma agressão física, dificilmente chega alguém e fala, eu não consegui me controlar com álcool ou com tabagismo. Com esses tipos de pecado, nós vemos aí que a questão da língua sobressai fortemente todos esses outros pecados. E algumas pessoas acabam pecando de forma inconsciente, nem sabem que estão pecando e pronunciando palavras que estão menosprezando, que estão desdenhando, que estão aumentando uma informação, estão diminuindo, porque não conseguem domar ou domesticar as suas línguas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 29, prestem atenção, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, nada de palavra torpe. A palavra torpe no grego é sapros, que significa apodrecido, podre, algo corrompido por alguém, que não é mais próprio para o uso, gasto, de qualidade pobre, ruim, impróprio para o uso, sem valor. Essas são as definições no original da palavra torpe. Então Deus está dizendo, olha, eu não quero que saia da sua boca nenhuma palavra podre, nenhuma palavra que não sirva. Apenas as palavras que forem boas para promover a edificação,
para aquele que ouve possa dar graças e ser edificado. Então, conhecendo uma pessoa assim, você conhece uma pessoa madura, não uma pessoa perfeita, isenta de pecados, mas uma pessoa madura. E quão poucas são essas pessoas? E eu vejo pessoas já veteranas na fé, com muitos anos de salvação, e que ainda não conseguiram domar esse pequeno membro chamado língua. E sempre estão sofrendo angústias, de acordo com Provérbios 21, 23, que já mencionamos. Por quê? Porque não conseguem segurar e machucam pessoas. E as pessoas machucadas acabam machucando também. E aí traz rivalidade, traz discórdia, vem brigas, vem contendas, raiva e outros pecados surgem. Por quê? Porque não houve o domínio, o controle da língua. Tudo bem que nos divórcios, a grande parte vem por causa do adultério e também de questões financeiras. Mas antes, para chegar ao adultério, já houve discussões, já houve zombarias, já houve palavras maliciosas, mentiras, gritarias, e tudo isso foi separando o casal até que um deles tomasse frente para a imoralidade sexual. Enfim, palavras, guerras, países entram em guerra, começando por palavras. É muito importante que você e eu saibamos controlar a nossa língua, aquilo que falamos. Há pessoas que contam piadas e colocam o nome de Jesus na piada, e isso é impróprio, é indecoroso. Não devemos pronunciar o nome do Senhor em vão. Devemos cuidar mesmo, zelar daquilo que dizemos. Pessoas que maltratam outras brincando, em tom de brincadeira, acabam falando mal da pessoa de caracteres físicos ou de características físicas. Aí fala do nariz da pessoa, fala das orelhas, fala da cor, fala se é gordinho, se é alto, se é baixo, se é magrelo. E uma pessoa acaba ficando ofendida, por mais que ela diga que não. Mas eu pergunto, convém? É algo bonito? É algo que edifica o seu irmão, o seu próximo? Não é? Então pare com isso. Até mesmo são palavras que não convêm. Algumas pessoas têm muita gíria, têm o costume de falar várias palavras aí que são mais assim para algumas tribos urbanas que não são próprias para um cristão comprometido com a palavra e com aquilo que agrada. Tudo isso deve ser policiado. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 8, mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Olha, se despoja, retire isso, desvista-se. De quê? Das palavras torpes da vossa boca. Que é inadmissível que saiam palavrões da boca de um cristão. É inadmissível. Eu não consigo ver o Senhor Jesus xingando palavrões ou palavras de baixo calão. Eu não consigo. É algo que não, acho que não casa com o cristianismo. E porque alguns cristãos, talvez você pronuncie algumas palavras que são palavrões e gritos, e para você está tudo bem. Isso não é certo. Isso é pecado diante de Deus. E diante daquela pessoa com quem você está gritando, de quem você está insultando. Você deve pedir perdão a Deus e a pessoa a qual você tem insultado. Isso é muito feio. Isso é um pecado grave, o qual Deus condena, o qual Deus aborrece. A Bíblia diz em Provérbios 26, 17, o que passando se põe em questão alheia é como aquele que se pega um cão pelas orelhas. Quantas pessoas que ao invés de ficarem caladas, tem dois conversando, e aí intromete na conversa, e se dá muito mal, não foi chamado para conversa, dá palpite errado, como não chegou antes, pegou a conversa distorcida e entende as coisas erradas. E a Bíblia diz é parecido com aquele que pega cão pelas orelhas, não vai dar certo. O cachorro vai te morder. Não é bom para você. Então para de ser um espertalhão e querer ficar ouvindo conversas alheias ou intrometendo na conversa de outros.
Saiba onde entrar, onde não entrar. Tenha desconfiômetro. Isso é importante. Seja educado. Algumas pessoas não têm essa educação e vão ali já entrando nas conversas. E principalmente se você é uma criança, você não deve ficar intrometendo na conversa dos adultos. Nós aprendemos também a guardar a língua dos excessos, seja exagerando ou minimizando os fatos. E isso é comum acontecer. Algumas pessoas aumentam e outras diminuem para falarem bem de si mesmas ou para menosprezarem e desdenharem a outrem. A Bíblia diz no Salmo 141:3: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Ó Deus, controla a minha língua. Quantas vezes dá aquela vontade de falar, de desabafar, de descarregar a ira. Falei. Ok. Pequei. Tinha que ter ficado calado. E agora não tem como voltar. Pega essa palavra, pega aquela outra palavra. É impossível, não dá mais. Essas palavras já foram atiradas ao vento. É perigoso. Pessoas ofendem. E o irmão ofendido ele é mais difícil de conquistar do que uma cidade edificada. E sobre esses exageros, o menino disse ao seu pai: Papai, eu vi um cachorro do tamanho do elefante. E aí o pai retrucou: já te avisei milhões e milhões de vezes que se você continuar exagerando desse tanto, você vai apanhar. Ou seja, os dois estão exagerando aqui. Exagero ou minimização devem ser equilibrados com os pratos das antigas balanças, a ponto de o certo é alcançado quando os ponteiros estão na mesma altura. Bom, do verso 6 ao verso 8 do capítulo 3 de Tiago, nós temos aqui uma língua descuidada. A mais pequena faísca pode colocar a maior floresta em chamas. A língua é um fogo negligente, ou seja, fora do controle, ele é altamente destrutivo. A língua descuidada é um mundo de iniquidade. E a Bíblia diz em Provérbios 18:21, a morte, olha que importante e que perigoso, a morte e a língua, ou melhor, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e vida no poder da língua. Com ela nós abençoamos pessoas, animamos pessoas e as encorajamos. E com as mesmas línguas nós somos capazes de amaldiçoar, de ofender, de magoar, de quebrar corações. A língua descuidada é selvagem e indomável. Nos versos 7 e 8 a Bíblia diz: porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, ou seja, está cheia de veneno. Que homem consegue dominar, controlar totalmente a sua língua, o seu falar? E existe também a língua contraditória, são os versos 9 ao verso 12, que fala sobre essa língua que pode tanto abençoar como maldizer. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim? Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. A língua, ela é totalmente contraditória, nós mal a compreendemos, porque com ela você fala bem do irmão e depois nas costas dele você o amaldiçoa, você o ofende, você é um assassino, torna-se um assassino de reputação. E Deus que vê, Deus que olha, Deus que ouve, Ele julga. Esse é o mesmo Deus que diz que Ele aborrece, que Ele odeia. Então, as nossas bocas, elas devem ser abertas sempre para abençoar pessoas, para bendizer, para abençoar.
para orar em favor daqueles que nos perseguem, daqueles que nos insultam, daqueles que mentem contra nós. Nós devemos usar nossas bocas para abençoar. Isso é difícil. Pastor, eu não aceito. E alguém me ofendeu, e aquele irmão me ofendeu, aquela pessoa me ofendeu, e eu vou falar mesmo, eu não estou mentindo. A questão não é se você está falando a verdade, se você está falando mentira. A questão é se edifica. E se você é capaz de falar o mesmo na frente da pessoa. Sou capaz. Então, a pergunta é, por que você não falou? Recentemente conversei com um irmão, estava extremamente irado com a atitude de outra pessoa. E começou a desabafar e conversar comigo, e a primeira coisa que eu perguntei foi, olha, você conversou com aquela pessoa? Ele falou, não vou conversar. Eu falei, mas você não pode ter esse tipo de atitude, porque não é o que a Bíblia recomenda. Eu falei, como assim? É o que a Bíblia diz lá em Mateus. Então, se você tem uma pendência contra alguém, contra o próximo, seja no seu trabalho, seja dentro de casa, seja com algum irmão da igreja, não sei, com algum vizinho, a Bíblia diz em Mateus capítulo 18, ora, versículo 15, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. É algo assim, de dois, é você e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. É assim que funciona. Mas o que eu tenho visto, lamentavelmente, são pessoas covardes que são ofendidas ou sentem-se ofendidas por alguém e conversam e espalham para todo mundo. E não tem o caráter, a hombridade de chegar diante da pessoa e dizendo, olha, precisamos conversar. E nisso você vai e diz, olha, tal dia, tal momento, eu me senti ofendido, aconteceu isso, isso e aquilo. Eu estou sentindo assim por causa da sua atitude. E se essa pessoa que acaba de ouvir, se ela se arrepende, você fala, ai, puxa vida, não era a minha intenção, eu não queria ter feito isso, eu peço perdão, ou eu fiz mesmo, eu estava bravo, eu estava irado, foi um dia difícil e eu peço perdão. Então, se a pessoa te ouvir, você ganhou seu irmão, resolveram. Mas se você ficar falando mal, se você começar a julgar aquela pessoa, condenando e não a procurar, você está em pecado tão quanto aquela pessoa. Porque a Bíblia diz que você deve procurar o seu irmão. Alguns dizem, não, ele que errou, ele que me procure para pedir perdão. Ok? Mas a Bíblia diz, se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Então, essa é a atitude certa. E isso já aconteceu comigo. Um irmão, ele ficou ofendido comigo. Era em alguma ocasião que eu não o vi ou não cumprimentei e ele pensou que eu estava ignorando. Mas é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que é batalhadora, uma pessoa guerreira. Aí aquele irmão, ele me procurou, ele teve hombridade, sabe? Ele veio aqui em casa e pediu, falou, pastor, nós precisamos conversar. E nessa conversa, eu falei, pastor, o que aconteceu? Tem alguma coisa entre nós dois? E eu comecei a ficar assim, como assim? Não, o que tem a dizer? E ele disse, olha, aquele dia o irmão me cumprimentou, mas nem olhou nos meus olhos, virou o rosto. E na hora dos cumprimentos ali de fora, eu cumprimento as pessoas por algum motivo. Uma pessoa um pouco mais baixa que eu errei nisso, mas eu amo a pessoa, não era a minha intenção. E aí eu pergunto, resolveu. Eu falei, irmão, me perdoe. Né? O irmão é uma pessoa que eu estimo muito, tenho um carinho muito especial. E eu agora te respeito ainda mais, te valorizo ainda mais. Por quê? Porque o irmão veio aqui para conversar isso comigo. Porque se ele não viesse, eu nunca me atentaria para isso. Eu não sabia que eu tinha magoado, eu não sabia que eu tinha ofendido aquele irmão. Mas ele veio e me procurou. Aí que eu valorizei ainda mais. Falei, puxa, esse irmão aí é de brilho, esse meu irmão aí é de caráter. Ele falou, irmão, é o seguinte, qualquer momento, qualquer dia que o irmão se sentir ofendido comigo, magoado comigo, faz o que fez agora. Me procure. Vem falar comigo.
vem falar comigo e a gente vai resolver. E ele falou, não, eu faço. Foi amém. Aí eu fico tranquilo, porque se acontecer, eu sei que ele vai me procurar. Mas o problema é uma infinidade de pessoas que se sentem magoadas, tá? Dodói por alguma coisa. E ao invés de procurar a quem de direito, fala com todo mundo. Eu falaria com Deus e o mundo, mas com Deus não fala. E fala com o vizinho, e fala com o melhor amigo, ou com a melhor amiga, e comenta com fulano, e comenta com Beltrano, e fala num grupo, e posta nas redes sociais, indiretamente, não coloca o nome da pessoa. Que baixaria, que vergonha. Então, isso não deve ocorrer. Você não deve proceder dessa forma. Deve proceder da forma que esse irmão procedeu comigo. Ele veio e me procurou. E aí nós conversamos e ficou tudo resolvido. E ele saiu, foi, puxa, abraçado e ainda valorizando mais aquele irmão. E se eu tivesse pecado mesmo, fosse algo intencional, aí foi, irmão, me perdoe. Agora, se eu não ouvi-lo, se eu não lhe der crédito, aí é só continuar lendo. Versículo 16 fala para levar 2 ou 3 testemunhas sobre algum pecado, algum escândalo, algo que tenha acontecido. Se a pessoa mesmo assim não se arrepender, você vai levar para a igreja e a igreja vai julgar. Se ele não ouvir a igreja, que vai dar mais uma oportunidade para a pessoa se arrepender. Olha quantas instâncias. Aí depois que vai trabalhar a questão da exclusão daquela pessoa para o tratamento dela, sempre com muito amor. Então, a língua, ela é muito importante, tá? Para que seja um agente abençoador. E a Bíblia diz, aqui eu tenho comigo algumas passagens sobre a língua. A Bíblia diz, a língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela oprime o espírito. Tem pessoas extremamente oprimidas, porque o que nós falamos revela o que está no coração. E o que nós semeamos no falar, volta. Sempre essa lei do retorno, ela é real. E a lei da semeadura também é real. E nós semeamos numa proporção e colhemos muito mais do que aquilo que nós semeamos. Então devemos realmente zelar das nossas palavras. A Bíblia diz em Provérbios 25:15, pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Tratar com língua falsa para juntar tesouros é vaidade, que conduz àqueles que buscam a morte. Provérbios 21:6. Enfim, o que a nossa língua, o que a nossa conversa, ela revela sobre nossa maturidade, a nossa proximidade com o Senhor. O que nós podemos dizer sobre o controle da nossa língua? Será que nós conseguimos frear as nossas línguas? Será que nós mais machucamos as pessoas que estão próximas a nós? Você, marido, você consegue frear a sua língua para conversar com a sua esposa? Você, esposa, consegue frear sua língua para conversar com o seu marido? Você, filho, como você se comporta diante dos seus pais? Você, aluno, diante dos seus professores, diretores? Quão importante é mostrar a nossa santidade, a nossa maturidade através do nosso falar, da nossa educação, do tom de voz. A Bíblia diz que toda gritaria seja tirada dentre vós. Que hoje nós possamos refletir sobre o que está no nosso coração, porque é aquilo que está saindo dos nossos lábios, é aquilo que nós temos postado nas redes sociais, é aquilo que nós temos falado através do celular. Precisamos compreender que o Senhor merece tudo, inclusive o nosso falar, revelando o que está aqui, para que Ele seja o primeiro nas nossas vidas. E se vamos falar, que falemos do Senhor. Que se vamos testemunhar, que testemunhemos o amor do Senhor nas nossas vidas. A benignidade do Senhor que dura para sempre. A bondade, a majestade, a santidade, a justiça do Senhor. Que preguemos o Evangelho, que usemos nossos lábios para evangelizar aos perdidos, para que pessoas possam encontrar esperança nas palavras de Jesus. Vamos orar. Pai amado, louvamos ao Senhor e engrandecemos. O Senhor é Deus e é todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há. Pedimos que o Senhor nos perdoe, porque temos sido negligentes
quanto ao controle das nossas línguas. Ó Pai, tenha piedade de nós e nos ajude a sermos prudentes, a meditarmos naquilo que falamos e enche nosso coração do Senhor, para que quando falarmos, falemos bem e do Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor, que é viva, que é rica e que é eficaz. Continue salvando almas e edificando os seus filhos. Em nome de Jesus. Amém.